Senhor, então dê ao Senhor, então dê ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, bênção do Senhor. O Senhor, Ele é bom. Eu gostaria de conhecer os visitantes, vocês que estão nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez, levanta a sua mão, glória a Deus, lá atrás, aqui, glória a Deus, mais um irmão, glória a Deus pela vida dele. Por cada um de vocês, lá atrás, glória a Deus, desse lado de cá, glória a Deus. O que a Igreja Batista Nacional do Tijucal vai dizer para esses irmãos? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar ao teu coração. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Você que está nos assistindo pela live, que o Senhor também possa ministrar na sua vida, na sua família. Hoje é um dia de bênção. O Senhor, Ele quer revelar para nós o segredo do reino. No reino do céu existe segredo, e o segredo do reino é revelado para aqueles que amam a Deus. Diga assim, sou eu. Nós amamos a Deus. Você saiu da sua casa, você veio até aqui, você poderia estar naquele grande sofá, você poderia estar assistindo a sua televisão, mas você escolheu o melhor. Você escolheu estar na casa do Senhor, adorando a Deus, adorando ao Senhor. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para conter Deus dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. É isso que o Senhor deseja. Ele deseja habitar em nós, deseja tomar todo o nosso ser. E hoje Ele vai quebrar as cadeias. O louvor já começou quebrando. O louvor fala assim, ó, Maranata vem, Senhor Jesus. O noivo está às portas, o noivo ele está chegando. E nós precisamos, cada dia, buscar o Senhor. Teve uma vigília na sexta-feira. Eu imagino que foi uma bênção, eu não estava aqui. Mas, com certeza, foi bênção de Deus. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Da maneira que você for encontrando, vamos ficando de pé. Reverência à palavra do Senhor. Gálatas capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, terça-feira nós temos escola bíblica para o ensino da palavra, para nós aprendermos mais. Gálatas capítulo 3, verso 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que obra maravilhas entre vós, falo pela obra da lei, ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Feche os teus olhos, abre o teu coração, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai querido e Pai santo, nesta noite nós te pedimos que o Senhor perdoe o nosso pecado. Nós somos pecadores, somos falhos. Te pedimos, Senhor, porque não sabemos nem como orar, porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nos ensina, nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite. Revela, Senhor, o que está oculto atrás da tua palavra. Revela, Senhor, o segredo do reino. Aqui, Senhor, está a sua noiva, que anseia pela vinda do Senhor, que crê que em breve o Senhor estará resgatando cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te adoramos, e nós repreendemos agora toda a força do mal, todo sofisma, toda fortaleza na nossa mente, seja quebrada pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que os nossos pensamentos sejam levados cativo somente à obediência do Senhor, em nome de Jesus, amém. E a igreja pode se assentar em nome de Jesus Cristo. O tema da mensagem é a pior doença que existe. Você pode estar pensando, a pior doença que existe hoje é o coronavírus, que está destruindo, está matando, está colocando medo, está colocando terror, pavor, pânico em todo o mundo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a pior doença que existe é aquela doença que vai matar o seu corpo e a sua alma. Essa é a pior doença. Essa doença que está acontecendo aí, ela pode matar você, o seu corpo, mas ela não vai matar a sua alma, porque nós já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas ela coloca em nós medo, sim, porque nós somos carne, nós temos medo. Por mais que nós confiamos em Jesus Cristo, por mais que nós confiamos na palavra do Senhor, nós temos medo. Isso faz parte da vida humana, faz parte da nossa humanidade. Mas nós precisamos confiar no Senhor. O Senhor prometeu que Ele iria abrir caminho no deserto. Ele ia colocar rios. O Senhor prometeu que Ele jamais nos abandonaria. E Ele prometeu que Ele estaria conosco para sempre. Amém? Para sempre, quer dizer, Ele está conosco todos os dias. Ele está aqui nesta igreja, Ele está andando no meio da igreja, quando nós estamos reunidos. Quando nós estamos sozinhos no nosso quarto, Ele está conosco. Mas quando a igreja do Senhor está reunida, Ele está andando no nosso meio. Ele está aqui. E nessa noite, Ele quer nos ensinar sobre uma doença que existe no nosso meio. No meio da igreja. No meio dos cristãos. E essa doença é a pior doença que existe. É o engano. Por isso o apóstolo Paulo começa falando com os Gálatas,
ó insensatos Gálatas, por que desviaste da verdade? Por que vocês são infiéis? E o apóstolo Paulo fala antes, no capítulo 1, se alguém trazer um outro evangelho que não seja de Jesus Cristo, que seja anátema, mesmo que possa ser um anjo que vim trazer esse evangelho, é maldito, porque o único evangelho que existe está aqui, é a sã doutrina. E nos dias de Paulo, a igreja de Gálatas, elas estavam sofrendo uma enfermidade muito séria. Ela estava sofrendo a enfermidade de mesclar a lei e a graça. Os Gálatas, eles estavam ouvindo o que o judaizante estava dizendo. Eles falavam, olha, vocês precisam se circuncidar. Porque se vocês não se circuncidar, o que vai acontecer? Vocês não vão ser salvos. Eles queriam fazer com que todos aqueles que ouviram o evangelho da fé, o evangelho da salvação, o evangelho da graça, voltassem para trás, voltassem para a lei. A lei falava que tinha que haver a circuncisão. E Paulo chama a atenção deles, insensatos. Tudo o que eu fiz, tudo o preço que eu paguei, e vocês estão voltando para trás. Hoje, a igreja do Senhor muitas vezes também está voltando para trás. Por causa de uma teologia da prosperidade. Uma teologia que o crente não passa por tribulação, por dificuldade, por provações. Se Jesus Cristo, Ele passou, por que nós não iríamos passar? Se Jesus, sendo o próprio Deus que veio à terra, como homem, Ele passou por várias dificuldades, por várias provações, nós não iríamos passar? Então nós precisamos compreender um pouquinho mais sobre a graça e a lei. Os Gálatas, eles misturaram as duas alianças. Eles mesclaram uma doutrina que combinava um pouco com a graça e um pouco com a lei. Como que é isso daí, pastor? Combinar duas alianças, a lei e a graça. Essa doença, ela se manifesta de duas maneiras. Ela se manifesta na forma que nós servimos a Deus. Qual é a forma que eu e você está servindo a Deus? Muitos de nós servimos a Deus por medo. Medo de ir para o inferno. Muitos de nós nos convertemos por medo. Muitos de nós nos convertemos na época da dificuldade. Tem um ditado popular que diz assim, ou você vem por amor, ou você vem pela dor. Alguns chegaram até Jesus pela dor, outros chegaram por amor, mas existe medo de nós entregarmos verdadeiramente todo o nosso ser e confiar no Senhor. E quando nós temos medo, nós só entregamos aquilo que nós achamos que vale a pena. Mas o Senhor, Ele não quer eu pela metade, Ele não quer eu 99%, Ele quer eu 100%, Ele quer você, cada um de nós, 100%. Ele quer que nós sejamos 100% verdadeiros, honestos. E tem mais um detalhe.
Ele conhece cada um de nós. Nós não temos como enganar a Deus. Nós precisamos somente ser verdadeiro, falar para o Senhor. Senhor, realmente eu tenho medo. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ir para o inferno. Mas eu sei que se eu estiver com o Senhor, eu posso passar pela morte, como Jesus passou e foi ressuscitado. E como cada um de nós iremos passar pela morte, se Jesus não voltar antes. Se Jesus voltar e arrebatar a igreja, alguns não verá, não passar pela morte, não vai passar pela morte, já vai ser transformado de glória em glória. Mas nós precisamos entender que o medo faz parte da nossa vida, mas nós não precisamos viver no medo. Essa pandemia que está aí, está trazendo medo para a igreja. Os governantes estão fechando tudo. Mas a igreja do Senhor precisa estar com as portas abertas. Nós somos a igreja do Senhor. Aonde nós estivermos, nós temos que falar do amor de Cristo. E muitos de nós estamos nos fechando dentro de nós mesmos. Não estão falando do amor de Cristo. Não estão falando que o Senhor é bom. Ele cura, Ele restaura, Ele salva. A outra coisa é que nós muitas vezes servimos a Deus por merecimento. Nós já achamos que nós merecemos. Nós não merecemos nada. Eu sou certinho. Eu faço tudo de acordo com o que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. E aí eu mereço ser salvo. Salvação não é merecimento. Salvação é graça, é favor imerecido. Se fosse merecimento, o que Jesus fez na cruz não valia nada. Nós não merecemos, mas aprove ao Senhor nos salvar. Aprove ao Senhor liberar a graça dele sobre a nossa vida. Outros servem a Deus pela graça, mas vive na lei. Como que é isso? Ele serve a Deus pela graça, mas está sempre na lei. Está sempre fazendo as coisas da lei. Ele está sempre cobrando a mais do que ele faz. A graça do Senhor, ela veio sobre a minha vida e sobre a sua vida. A lei, Jesus já cumpriu ela na cruz do Calvário. Jesus cumpriu todos os estatutos, todas as leis cerimoniais, as leis morais, que nós precisamos agora receber a graça do Senhor sobre a nossa vida. O resultado é que para muitos servir a Deus é pesado, cansativo. Somente é para os supercrentes. Servir a Deus nunca é pesado. A melhor coisa que existe nessa terra é você e eu servir a Deus. Amém? Nós servimos a Deus. Não tem uma coisa melhor do que isso. Porque nós estávamos todos perdidos. Nós merecíamos o inferno. Mas o Senhor nos resgatou. Então, nunca é pesado fazer a obra do Senhor. Nunca é pesado nós estarmos na casa do Senhor. Nunca é pesado nós estarmos unidos entre os irmãos. Isso é bênção de Deus. É isso que o Senhor deseja de nós. É isso que o Senhor quer, que haja união, que haja comunhão, que haja o amor, que haja economia entre os irmãos. Se fizermos uma comparação entre a igreja de Coríntios e a igreja de Gálatas, nós iremos ver que a igreja de Coríntios, ela tinha muita dificuldade. Ela tinha, os coríntios, eles viviam na carne. Mas o apóstolo Paulo não chamou eles de insensato, não chamou eles de infiéis. Por quê? Porque eles não mesclaram a lei com a graça. Eles tinham as dificuldades deles.
Mas o apóstolo Paulo, ele foi rigoroso com os Gálatas. E nós precisamos entender isso. Por que ele foi rigoroso? Para que os Gálatas voltassem para a graça do Senhor. Na igreja de Corinto existia facções, existia uma grande bagunça. Alguns irmãos, eles falavam assim, olha, eu sou de Apolo. Outros falavam, eu sou de Paulo. Outros falavam, eu sou de Pedro. E outros eram tão cristãos que falavam, eu sou de Jesus Cristo. Só eu sou, agora vocês é de lá. Isso acontecia na igreja de Coríntios. Na igreja de Coríntios existiam as rixas entre os irmãos. Existia inveja. Existia prostituição. Existia processo. Um irmão processando o outro. Eles usavam os dons, muitas vezes de formas erradas. No dia da ceia do Senhor, os coríntios até se embebedavam. Mas o apóstolo Paulo não chamou eles de insensatos. Porque eles não misturaram a graça com a lei. O apóstolo Paulo fala da igreja de Corinto de forma positiva, porque eles tinham fé. A igreja atual precisa buscar aprender mais sobre a fé, porque tudo na nossa vida é fé. A salvação é por fé. Romanos capítulo 10, verso 9 diz assim, se com a nossa boca nós confessarmos Jesus Cristo, e no coração nós crermos, nós seremos salvos. Isso é fé. A nossa salvação passa pela fé. Os coríntios tinham fé. No entanto, os Gálatas, eles chamam de insensato, de infiéis, de tolos. Na igreja dos Gálatas não tinha tudo isso. Não tinha tanta confusão, não tinha tanto pecado. Mas Paulo chama eles de tolo, estúpidos. Por quê? Tanta dureza? Porque o apóstolo Paulo estava tratando deles com tanta dureza. Porque a nossa conduta é fruto da nossa crença. Se temos uma crença errada, mais cedo ou mais tarde, tudo isso se revelará numa conduta errada. Depende do que nós cremos. O que nós cremos, se for certo, amém. Mas se não for certo, vai se tornar numa conduta errada. Por isso, Paulo estava alertando os Gálatas. Nossas ações são frutos da nossa fé e daquilo que cremos. Se cremos de maneira errada, o resultado será um comportamento errado. Não adianta nós mudarmos a nossa conduta sem mudarmos aquilo que nós cremos. Muitas vezes nós mudamos a conduta, mas nós não mudamos aquilo que cremos. O que nós estamos crendo do Senhor? Paulo, ele fica indignado com os Gálatas, porque havia um comportamento errado. Porque a fé deles, que ele estava crendo, era de forma errada. Porque ele estava ensinando que ele precisava circuncidar. E ele estava voltando para a lei, enquanto a graça estava disponível para eles. Ele estava afastando do evangelho da graça e voltando para as obras da lei, se desligando de Cristo. Uma doutrina errada, ela é pior do que um comportamento errado. Aos olhos de Deus, uma fé errada é pior que um comportamento errado. Quando nós cremos de maneira errada, nós iremos fazer o quê? Nós iremos fazer errado. Quando nós cremos de maneira certa,
conseguimos vencer um comportamento errado. Mas os crentes, quando eles não entenderem isso, do comportamento, não entenderem que estão debaixo da graça do Senhor, o que vai acontecer? Eles vão viver na lei, viver sendo mais legalista, viver pelo que está vendo e não por vista. Se a sua vida cristã não tem avançado, é porque muitas vezes pode estar acontecendo isso, pode estar acontecendo de você crer da maneira errada, ou você está aprendendo também algo de maneira errada. A sua convicção, ela, do Evangelho da Graça, você precisa ter certeza dessa convicção. Quando você diz assim, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida, o seu nome é escrito no livro da vida. A partir daquele momento, você saiu do reino das trevas e foi transportado para o reino da luz, o reino da graça, o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, tudo se fez novo. Agora é uma nova vida. Só que existe um processo nessa caminhada. Um processo que cada um de nós precisamos entender. O caminho, ele é estreito. O caminho largo vai levar à perdição, mas o caminho estreito vai trazer você para o centro da vontade de Deus. Quando surgiu o ensino errado entre os Gálatas, Paulo foi duro, porque sabia, sem a graça de Deus, não havia esperança para eles. Sem a graça de Deus na nossa vida, não há esperança para nós. Quando eles misturaram a graça com a lei, eles estavam voltando para a antiga aliança. Eles estavam voltando para fazer o que a lei dizia. Quando nós misturamos a graça com a lei, nós estamos gerando morte. Agora, quando nós estamos na graça, nós geramos vida. A lei gera morte, ninguém foi salvo pela lei. Somente Jesus Cristo foi salvo, porque Jesus Cristo cumpriu a lei. Jesus Cristo cumpriu todas as ordenanças. Somente Ele, porque Ele não tinha pecado. Mas a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Nós nascemos em pecado porque nós somos da descendência de Adão. Então, quando uma criança nasce, ela nasce pura, mas ela vai crescendo, mas a natureza dela é pecaminosa. Então, todos nós temos pecado. Por isso, nós precisamos estar na graça do Senhor. Os Gálatas começaram na graça, agora estava se aperfeiçoando na lei. Hoje, a maioria dos evangélicos padece desse mesmo problema. Eles começam na graça e vai se aperfeiçoando na lei. Vivemos na graça, mas nós vivemos barganhando com Deus. Se nós estamos na graça, nós não precisamos fazer barganha com Deus. Estamos constantemente tentando trocar a nossa obediência por bênção, por merecimento. Isso nada é que acrescentar a lei sobre a graça. Quando eu tento acrescentar a bênção de Deus, querer receber a bênção de Deus por merecimento, eu estou voltando para a lei. Porque a lei, se você fazia isso, você recebia isso. Agora a graça não. A graça não é por merecimento. A graça é eu recebo de Deus. Eu vou receber de Deus o que Deus tem para mim. Eu vou tomar posse da bênção de Deus. Eu não preciso me esforçar. Eu preciso somente ser obediente. Obediente à palavra do Senhor. Mas muitos estão se esforçando. Muitos estão tentando misturar
porque toda mistura perverte o evangelho. Toda mistura do dia a dia nosso perverte o evangelho. Como que nós sabemos que estamos misturando a graça com a lei? Vou passar algumas características. Primeira característica: se a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário não está fazendo diferença no seu dia a dia. Você não se importa do que foi feito, do preço que foi pago. Isso é uma prova que está havendo uma mistura. Se você acredita no seu esforço próprio para agradar a Deus, também é uma mistura. Se você vive lutando contra o pecado, isso também é uma mistura. Porque nós não precisamos viver lutando contra o pecado. Jesus Cristo já venceu a morte. Jesus Cristo já pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Todos os pecados nossos, o passado, o atual e o futuro, já foi perdoado. O que nós precisamos é nos arrepender dos pecados e deixar o pecado de lado. Agora nós vivemos lutando contra o pecado. Você pode até lutar, mas você não vai conseguir. Por quê? Porque pelas nossas forças nós não conseguimos vencer o pecado. Jesus já venceu o pecado. Nós precisamos nos arrepender, desviar do mal, resistir ao diabo. Agora, lutar contra o pecado não vai resolver. Se você vive também reclamando que ser cristão é difícil e é penoso, isso também é você mesclar a graça com a lei. Se você vive sempre com sentimento de culpa e condenação, o diabo ele vai trazer culpa, ele vai trazer condenação para a minha vida, para a sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós não precisamos viver debaixo de condenação, viver debaixo de culpa. Pecar, nós iremos pecar. Mas o que mais importa é nós nos arrependermos, pedir perdão para o Senhor e não fazer mais. Quando nós fazemos isso, nós somos perdoados. Nós entendemos que o Senhor, Ele permite as coisas acontecerem na nossa vida, mas para que haja o arrependimento, para que haja mudança de vida. Jesus, Ele conquistou a nossa vitória sobre o pecado. Todas as bênçãos espirituais é nossa por direito. Ele já conquistou. Então hoje, eu não preciso lutar contra o pecado, eu somente preciso o quê? Me arrepender. Eu não preciso lutar contra a culpa, contra a condenação, porque Ele já venceu. E a Bíblia diz que todas as sortes de bênção que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz, era nossa por direito. Então nós precisamos fazer o quê? Tomar posse das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os seus negócios, sobre a igreja do Senhor. A igreja muitas vezes está oprimida pelo diabo. Por quê? Não tomou posse da bênção do Senhor, porque a autoridade, o Senhor Jesus nos deu autoridade. A autoridade na terra está com a igreja. A autoridade na terra não está com o governo. A autoridade espiritual está com a igreja do Senhor. E nós precisamos tomar posse dessa autoridade, colocar em prática essa autoridade. Não vai existir demônios. Quando nós abrirmos nossos olhos e tomar posse da autoridade, os demônios vão sair, as pessoas vão ser curadas, vai ser restaurada. Mas o diabo ele está oprimindo, porque nós estamos vivendo muitas vezes na lei. A lei, ela nos condenava. Nós precisamos entender que existe também uma diferença entre a lei e a graça. Qual é essa diferença? Na lei, o homem tinha que obedecer os mandamentos para ser justo. Todos os mandamentos. Não era só um, não. Todos. Se ele errasse uma vírgula, ele é como se ele tivesse errado em tudo.
Essa era a lei. Agora, na graça somos justos porque a justiça de Cristo foi transferida para nós. Quando Cristo entrou na água para ser batizado por João Batista, João Batista falou: eu não posso batizar o Senhor. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Jesus Cristo falou assim: para que se cumpra toda a justiça. Naquele momento, Jesus estava sendo batizado, a justiça de Deus estava se cumprindo sobre a vida dele. É como se ele estivesse cumprindo a lei. E a partir daquele momento, quando Jesus sai da água, ele escuta uma voz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Nós somos o filho amado do Senhor hoje. Você é importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Nós somos os filhos de Deus. Mas o que acontece? Nós não tomamos posse, nós não entendemos a palavra do Senhor. Não somos justos por causa das nossas obras, mas por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo Jesus, você é justo. Jesus Cristo nos justificou. O diabo pode falar o que quiser de você. Você é pecador, você é mentiroso. Ele veio para fazer o quê? Para nos acusar. Ele é o acusador, o nosso acusador. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos justificar. É isso que a igreja precisa entender. Na antiga aliança, Deus visita o pecado do homem até a 3ª e 4ª geração. Êxodo capítulo 20. Fala que Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas ele faz maravilhas até 1000 gerações. De Êxodo até o Evangelho, até o nascimento de Cristo. Quantas gerações se passou? Não chegou a 1000. Mas aqui diz assim: na graça o Senhor diz que jamais se lembrará do nosso pecado. Hebreus capítulo 8, verso 12. O Senhor diz assim, que jamais se lembrará do nosso pecado. Na lei, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Na graça, ele diz que ele jamais se lembrará. Quando você e eu pecamos, nós pedimos perdão, nos arrependemos, os nossos pecados foram lançados no mar de esquecimento. Mas o inimigo da nossa alma, ele traz a nossa memória. Para quê? Para nos acusar, para tirar a nossa paz, para desviar a nossa atenção. Ele quer desviar a nossa atenção para colocar nós em outro lugar. A nossa atenção tem que estar em Cristo, na cruz. Nós precisamos estar lembrando do que Cristo fez, do que a Bíblia diz. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Se a Bíblia diz que nós temos todas as sortes de bênção que o Senhor conquistou é nossa, então é nossa. Se a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas nós precisamos tomar posse. Na antiga aliança, as pessoas dependiam do seu esforço próprio para serem transformados. Hoje, nós somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que nós somos transformados de glória em glória. Dia a dia, todo dia tem uma coisa nova para nós. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Essas são as causas de nós não sermos consumidos. Porque todo dia o Senhor tem um maná novo para nós. Ele tem algo novo para a minha vida e para a sua vida. O que nós precisamos é tomar posse. Nós precisamos viver na graça de Deus. Viver a graça, porque o tempo da graça está se findando. O tempo da graça está passando. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo de Deus vai ser retirado da terra. E o que vai acontecer? A terra vai ficar vazia, vai ficar um caos. Se você está achando que hoje esses dias estão difíceis, imagine o que vai acontecer quando o Espírito Santo for tirado da terra.
quando a igreja do Senhor for arrebatada. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, nos ensina, nos capacita dia a dia. Na antiga aliança, somente o sacerdote poderia entrar no lugar santo, no Santo dos Santos. Somente o sacerdote, ele poderia entrar no lugar santíssimo. Na nova aliança, hoje todos nós podemos desfrutar desse relacionamento íntimo com o Pai. Todos. Não é privilégio de alguns, é privilégio de todos nós. Mas alguns de nós estamos terceirizando, como o povo de Israel terceirizou. O povo de Israel, Deus escolheu Israel como uma nação de sacerdotes, mas eles tiveram medo e acabou sendo uma tribo de sacerdote. Mas Jesus Cristo veio e o sacerdócio universal, ele foi restaurado. Hoje nós somos uma nação de sacerdotes. Nós somos o povo escolhido, nação eleita, sacerdócio real. Então eu e você hoje nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes do Senhor. Mas o Senhor levantou pessoas para nos ajudar, para nos ensinar. Mas você tem o cajado, você tem o poder, a autoridade está com a igreja, está comigo e com vocês. Mas por isso nós precisamos entender. Então, hoje, porque pela fé, cada um de nós fomos justificados, fomos feitos justos. Por isso, na lei, tudo dependia do homem e da sua obediência. Se você não obedecesse, não tinha como você desenvolver. Na graça, tudo depende de Jesus, do que ele realizou na cruz. A lei dependia do homem, da obediência. A graça não depende de mim, não depende de você. A graça depende de quê? De Cristo Jesus. Porque ele já realizou na cruz, ele pagou o preço. Pastor, mas está muito fácil esse negócio. Eu somente preciso crer. Eu somente preciso confiar em Jesus. É só isso. Confia no Senhor. Entregue os seus caminhos para o Senhor. E você vai ver que fica mais fácil. Porque a igreja muitas vezes está querendo fazer com as suas próprias forças, nós não iremos conseguir. Porque Jesus já fez. Nós estamos fazendo muitas vezes muitas coisas, estamos fazendo coisas e coisas para Deus, nós estamos apresentando diante de Deus, o que nós estamos apresentando? Muitas vezes nós estamos apresentando madeira, palha e feno, são as obras feitas na carne, sobre a nossa carne. Romanos capítulo 14, verso 13, fala assim que tudo que nós fazemos que não seja por fé, é pecado. Então nós estamos fazendo muitas coisas por nós mesmos. E o que está acontecendo? Nós estamos nos cansando. E essas obras na carne só vai cansar. Mas o que o Senhor quer de mim e de você, Ele quer as obras feitas no Espírito. As obras feitas no Espírito é ouro, que fala do quê? Da divindade de Deus. As obras feitas no Espírito é prata, que fala do preço que foi pago na cruz do Calvário. E as obras feitas no Espírito também é pedras preciosas. Fala do quê? Do Espírito Santo, o bem mais precioso que nós temos, que nos ensina, que nos guia em toda a verdade, que está nos preparando para ser recebido no céu. O Espírito Santo é o selo que está sobre a igreja, que está sobre a minha vida. Sem esse selo nós não iremos chegar. Antigamente existia o correio, existe o correio até hoje, mas a maioria das pessoas fazia uma carta, e ele escrevia uma carta e fazia o quê? Colocava no correio, e esse colocava um selo, e batia um carimbo. Hoje, você manda um e-mail, hoje o negócio é mais rápido, mas esse selo e esse carimbo fala do quê? De nós
Nós somos a carta viva do Senhor. Esse selo é o selo do Espírito Santo. Esse carimbo é o quê? Você vai morar no céu. Você está na glória com o Senhor. É isso que a igreja precisa saber. A lei é você olhando para si mesmo. A graça tem a ver com você olhando para Jesus. Você irá ouvir: você foi salvo pela graça, mas agora você precisa se esforçar para guardar os mandamentos. Então, se você foi salvo pela graça, você precisa se esforçar para guardar os mandamentos do Senhor. Isso significa que você não foi salvo. Isso significa que você não está debaixo da graça. O nosso grande problema é que ignoramos que estamos debaixo de uma nova aliança. Aquela velha aliança já passou. Agora é uma nova aliança. É a graça do Senhor. O Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Ele nos ajuda a compreender o que vai vir no Novo Testamento. A carta, a revelação de Apocalipse, é o que está no Novo Testamento. É aqui o Senhor está falando. O Senhor fala para João: João, sobe aqui. E eu vou dizer para você as coisas que irão acontecer. Jesus falou nos evangelhos. O apóstolo Paulo também escreveu. Mas o que aconteceu? Jesus ditou para João o que iria acontecer. As revelações. Então hoje, a igreja do Senhor precisa do quê? Dessa revelação. Desse discernimento de quê? De viver na graça do Senhor. De confiar em Cristo Jesus, de confiar na obra redentora de Cristo. Por nós não conseguimos. Você e eu não conseguimos converter ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai tocar no coração do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. E eles vão ver o exemplo em nós. Eles vão olhar para nós e vai ver Cristo em nós. Quando Deus olha lá do céu e olha para a terra, Deus não vê o pastor Deusedi. Deus não vê o pastor Dezenildo. Deus não vê o pastor Douglas. Deus, ele vê Cristo em nós. Ele vai ver Cristo em você. Porque se ele olhar para nós, ele vai ver que nós somos pecadores. Nós não fomos transformados ainda de glória em glória. Nós estamos dia a dia. Nosso corpo não está glorificado. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus no Espírito. Mas nós precisamos entender que nós estamos aqui para ajudar, para falar do amor de Cristo, viver esse amor de Cristo, viver debaixo da graça do Senhor. Quando nós confessamos as verdades espirituais, ficamos mais conscientes da nossa realidade. O Senhor Jesus se fez pobre para nos tornar rico. O Senhor Jesus, ele deixou tudo, deixou a sua glória para vir habitar no nosso meio. Ele deixou tudo para viver nessa terra como homem, para nos ensinar a ser humanos, porque a humanidade tinha se perdido. Em Malaquias, do livro de Malaquias até o livro de Mateus, passa-se 400 anos, até Jesus vir. 400 anos sem Deus falar com o povo de Israel. Já imaginou? Muitas vezes nós falamos com Deus, nós não conseguimos ouvir Deus. Como é triste você falar com Deus, você clamar ao Senhor e você não conseguir ouvir. Você não conseguir ler a palavra do Senhor. Já imaginou 400 anos? Então, nos dias atuais, o Senhor, Ele está falando com os seus, através da tua palavra, através dos teus profetas, através do Espírito Santo em nós. O maior perigo de rejeitarmos a graça é voltar para a lei.
voltarmos a ficar sobre a maldição da lei. Esse é o maior perigo do cristão, de cada um de nós rejeitarmos a graça do Senhor. O único pecado que não tem perdão. Na Bíblia só existe um pecado que não tem perdão. Qual é esse pecado? É você rejeitar a graça. É você rejeitar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele habita em nós, e ele nos convence do pecado. Ele nos convence da justiça, e ele nos convence do juízo de Deus. Quando eu rejeito o Espírito Santo, eu estou rejeitando a graça do Senhor, eu estou rejeitando tudo isso, então eu não sou salvo. Esse é o pecado que não tem perdão, porque você vai viver eternamente separado de Deus. Quando nós rejeitamos a graça do Senhor, nós ficamos perdidos. Hoje, muitos estão perdidos, mas existe ainda uma lâmpada que está dentro deles, que é o Espírito Santo. Muitos cristãos estão fora da igreja, estão afastados, mas nós, como luz nessa terra e sal nessa terra, o Senhor nos levantou para nós levarmos a luz dele, para nós salgarmos este mundo cheio de pecado. É por isso que o Senhor nos levantou. Então eu peço para você, levante do seu banco agora. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. E você vai ver qual é o propósito de Deus na sua vida. Viva na graça do Senhor. Não viva debaixo da lei. A lei não pode fazer nada. A única coisa que a lei pode fazer na sua vida é levar você para o inferno. Porque você vai fazer pelos seus méritos próprios. Mas nós precisamos fazer pelo Espírito Santo de Deus. Não por força, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando nós queremos fazer por força, nós não conseguimos. Nós ficamos presos. Então você que está aqui, você vai ter a oportunidade de você falar com Deus, de você pedir perdão para Ele. Talvez você estava servindo Ele de forma errada, mas toma posse do que Ele tem para você. Fala: Senhor, eu recebo. A graça do Senhor é você receber. Recebe aí a graça do Senhor. Recebe o que Deus tem para você, que Deus tem para a sua família. Somente creia. Somente creia no Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ministra, Senhor, a tua vontade, Pai. Quebra as cadeias, as fortalezas, ó Pai, que o inimigo criou dentro de nós, colocando, Senhor, as coisas do mundo, colocando, Senhor, a lei, anulando a cruz do Calvário, anulando as obras que Jesus Cristo fez nessa terra. Ó Espírito Santo de Deus, vai visitando agora, Senhor. Vai visitando, Senhor, cada irmão, cada irmã que aqui está. Sonda, Senhor, o nosso coração. Vê se há algum caminho mau. Vê se há algum caminho que nós entramos que não seja do Senhor. Cria, Senhor, na tua noiva um coração puro, um espírito reto, inabalável. Não retire de nós, ó Pai, o teu Santo Espírito, ó Pai.
Que a graça do Senhor, ó Pai, venha sobre cada um, Pai, nesta noite. Se nada em troca, que nós possamos entender o que é a graça do Senhor.